Olá, estamos começando mais uma aula de arte comigo, a professora Cláudia Cedrais. Bora agora para o nosso momento de exposição. Olá, queridos! Começando mais uma aula de arte, arte para toda parte. Bora ver, a gente começa sempre apresentando a nossa equipe de arte. Então, na coordenação pedagógica, a gente tem a professora Cláudia Pessoa, os professores, eu, Cláudia Cedrais, professora Elci Paim, professora Jussi Lobo, Paula Brito e professora Estael que anda. Primeiro ano, primeiríssimos, aula de arte comigo, a professora Cláudia Cedrais. E mensagem de hoje: a vida não tem controle remoto, você precisa levantar e mudar. Tema da aula de hoje, nossa última aula da quarta unidade, nossa aula número 5, o tema é leitura imagética. Quando a gente vê a imagem, a gente vai observar o quê? Vai descrever o quê? Quais são os elementos que a gente observa numa imagem, que a gente vai fazer a leitura? E é possível fazer a leitura? Que tipos de leituras a gente pode fazer? Me digam. A gente vai, o que tem na imagem, o que a gente reconhece, e se for uma pintura abstrata, como é que a gente faz a leitura da imagem? Aí o pessoal de Curaçá está dizendo assim: coletar as informações que a imagem nos passa, geográficas, cronológicas, sentimentais. E aí, o bacana de Fabrício, que ele traz isso, é que a gente precisa entender que na hora que a gente vai ler a imagem, não é só ler o que tem na imagem. A gente precisa também trazer, nossa história de vida, a nossa experiência. A leitura se dá com a imagem a partir do que eu vivo. E como cada pessoa vive coisas diferentes, por isso que cada pessoa vai fazer leituras diferentes da mesma imagem. Tem imagens que são polissêmicas, ou seja, elas têm vários significados. Tem imagens que são mais básicas, eu diria assim, porque todo mundo praticamente vai fazer o mesmo tipo de leitura. Mas existem imagens que são polissêmicas, ou seja, são ricas de significados e vão dialogar com cada pessoa de uma maneira diferente. O material para essa aula são os materiais práticos, ou seja, papéis, ofício, lápis de cor, canetinhas coloridas, tinta, revista velha, esses materiaizinhos que a gente utiliza para trabalhar em arte é o que a gente vai utilizar hoje, certo? Então, bora lá. Eu vou dar para vocês agora um passo a passo desenvolvido por um pesquisador chamado William Ott, certo? Robert Ott, que ele diz o seguinte: existem alguns passos, alguns procedimentos que a gente executa na hora que a gente faz a leitura de uma imagem. Professora, eu só posso ler a imagem dessa forma? Não. Esse é um passo a passo de como eu posso fazer a leitura das imagens. Mas existem outras formas da gente fazer a leitura das imagens, certo? Não. Então, bora lá. Primeiro passo que o William Ott coloca é descrever. E na hora que a gente vai descrever, a gente vai dizer o que é que tem no quadro. Então, descrever é a gente olhar com calma, e aí eu vou dar um tempo para vocês fixarem a imagem. Eu trouxe uma imagem para a gente fazer esse exercício. Então, bora olhar com calma e dizer o que é que a gente vê na imagem. Não é o que a gente... não é o subjetivo, é o que a gente olha a primeira vez e vê na imagem. Então, eu tenho um céu. Obrigada, tamboril. Então, eu tenho um céu, certo? Todo mundo tá vendo aqui o céu? Isso é uma ovelha? Olha com atenção, bora olhar com atenção. Olhem aí com atenção. Bode, uma cabra. Quantas cabras tem na imagem?
Quais são as cores dessa cabra? É um canguru deitado. Tá vendo aí que algumas leituras eu vou precisar do meu repertório. Se eu nunca vi uma cabra antes na minha vida, só vi cangurus, eu vou olhar e vou ver canguru. Então eu preciso de um repertório, eu preciso fazer um diálogo. Toda leitura eu preciso recorrer ao meu repertório imagético. As imagens que eu já vi, que eu conheço, que eu reconheço. No caso das leituras figurativas. Nas leituras abstratas, a gente não precisa desse repertório anterior, certo? Eu tenho duas cabras, uma preta, uma rosinha. Tem gente que está vendo canguru, tem gente que está vendo bode, cabra, certo? E o que mais que a gente vê aí? Elas estão aonde? Esse é o primeiro passo de descrever, a gente percorrer a imagem, ver todos os elementos que estão na imagem. Elas estão aonde? Ó, tem gente até vendo cervo aí. Um céu, o canguru e a sombra dele. Cabra branca e preta. E essas cabras estão aonde? Estão na praia? Por que a gente identifica como praia? Quais são os elementos que estão aí e que permitem que eu diga que é uma praia? É uma vaca, aí vocês já estão avacalhando, né? Canguru eu até aceito, mas vaca aí já é demais. Por causa do mar lá no fundo, não pode ser um rio, não? Estão no deserto. Vão lendo, certo? O que mais? É um viado? Não é viado, gente. Cadê o chifre do bicho? Tem chifre aí, né? Mas o chifre de viado não é assim, não. É maior. Pode ser deserto também, né? Pode ser um rio. Pronto. Então, essa é a primeira leitura que a gente faz. A gente descreve a obra e na hora que a gente vai descrever as obras figurativas, a gente parte do repertório das coisas que a gente conhece. Então, eu não posso identificar o Monte Fuji em um trabalho se eu nunca vi o Monte Fuji. Eu não posso identificar uma floresta tropical se eu nunca vi uma floresta tropical. Eu vou identificar as árvores. Então, a gente vai partindo. Denilson está brincando aqui na aula. Não pode não, hein, Denilson? Então, a gente vai partindo do que a gente conhece. Certo? Então, esse é o primeiro passo, de escrever. O pessoal que gosta de anotar as coisas no caderno é uma boa dica. Ó, roteiro do olhar. Primeiro, descrever a imagem. Certo? Então, abre o caderno rapidinho aí e anota roteiro para a leitura de uma imagem. Segundo o pesquisador Robert Ott, O-T-T. Certo? O tema da aula de hoje é a leitura imagética. Anotaram? Pronto. Os outros eu não vou mandar anotar, não. Certo? Então, bora lá. Uma onça aí já é demais, né? Segundo passo, analisar. Professora, bota aí na minha imagem. Descrever e analisar é a mesma coisa? Não. É a mesma coisa? Não. Na hora que eu estou descrevendo, eu estou dizendo o que é que tem ali. Na hora que eu analiso, eu vou estabelecer uma relação com o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo, com as minhas emoções, certo? Então, na hora que eu vou analisar a imagem, eu vou fazer uma relação com o que eu já vivi, com o que eu conheço. Descrever não, eu vou dizer o que é que tem ali. Ó, tem um céu, tem um mar, tem duas cabras, uma preta, uma branca. Uma tá sobre a outra na imagem, né? A cabra branca ou rosa tá numa terra marrom, num espaço marrom. A cabra preta tá num espaço mais claro. Então, isso é descrição da imagem. É o que a gente faz para descrever uma imagem quando a gente vai descrever alguma coisa para uma pessoa cega. Então, o que é que tem na imagem? Volta aí na imagem para me fazer a descrição. Então, eu tenho um céu,
No terço superior, é uma tela vertical. No terço superior da tela eu tenho o céu, um pedaço de uma água, que pode ser um rio ou um mar. Logo abaixo eu tenho um espaço marrom escuro e uma cabra deitada sobre. Depois eu tenho um espaço multicor, que ele não tem uma única cor, né? Ele é uma mistura de cor, e uma cabra preta deitada. A cabra branca está com a cabeça virada para o lado esquerdo, a cabra preta está com a cabeça virada para o lado direito. Elas estão de perfil, deitadas de perfil. Então, isso é a descrição da imagem. Todo mundo, no momento que a gente descreve, todo mundo vai descrever a mesma coisa. Certo? Certo. Agora a gente vai para a análise. Na análise, aí a gente vai fazer a interlocução, a análise aí é individual. A análise, cada um vai analisar a partir do seu ponto de vista, das suas vivências, das suas histórias. Então, eu vou analisar a imagem. Como é que eu posso analisar? O que é que eu estou vendo aí? O que é que essa cabra, essas duas cabras falam comigo? O que é que essa água, esse céu, essa cabra nesse lugar mais claro, essa cabra num lugar mais escuro, o que é que elas falam para mim? Que histórias elas me contam? E esse tipo de análise só é possível quando a gente trabalha com as imagens figurativas, certo? Pronto, e o que é que ela me fala? Na hora que eu digo que são duas cabras, eu estou descrevendo a obra. Agora eu quero analisar a obra. Essas duas cabras, nesse espaço, nesse ambiente, elas me falam o quê? Aí estão vendo que as coisas vão complicando um pouco mais, né? Na hora de descrever, é fácil, porque a descrição, todo mundo vai descrever a mesma coisa, porque todo mundo está vendo a mesma coisa. Na hora de analisar, cada um vai ter que fazer um trabalho individual, porque a análise é individual, particular. Aí tem gente que está vendo tristeza. E aí a gente pode aprofundar essa análise. Por que eu percebo a tristeza? É a posição da cabra? São as cores da obra? Solidão. O que é que me remete à solidão? O que é que tem nessa obra de concreto, de cor, de forma, de textura, que me remete à solidão, que me traz essa sensação de tristeza e solidão? Será que a gente consegue identificar? O que é que eu identifico nessas obras? Que cores, que formas o artista utilizou, que passa essa sensação de que elas estão de tristeza, de solidão? Elas estão comendo? Seca, fome, a posição que ela está. As cores interferem nessa sensação? Estão deitadas. E isso reforça a sensação de tristeza, de solidão. Será que o fato do artista não ter representado o olho? A gente tem um esquema de uma cabra muito simplificado. Não são desenhos de cabras com muito detalhes. A gente consegue identificar a forma, o animal, mas não tem muito detalhe, é muito simplificado. Elas estão bebendo água ou estão cansadas? Rastejando? Então, quando a gente começa a fazer esses diálogos, essas perguntas, essas inquietações, a gente está fazendo uma análise. Estão brincando de esconder? Elas estão uma de frente para a outra? Uma ao lado da outra? Uma está num lugar mais alto, a outra está num lugar mais baixo? Estão com fome e sem esperança. Gostei dessa definição, dessa análise. Não? Como é que elas estão? Qual é essa posição que elas estão? Será que o artista quis brincar com o preto e o branco na hora que ele coloca a cabra branca sobre um espaço mais escuro e a cabra preta um espaço mais claro? Esse espaço mais escuro é o quê? Representa o quê? Esse espaço mais claro representa o quê?
Aí o pessoal de Jequitaia diz assim, uma é escura e o cenário é colorido e convida, a outra é clara e o cenário é escuro, é solidão. Perfeito. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não vi isso não, professor, eu não achei isso não. Tá certo também. Na hora que a gente faz análise, analisar uma imagem, cada um faz a sua própria análise. Não existe análise única para todo mundo, certo? Então, cada um vai fazer a análise da imagem de acordo com as suas vivências, suas experiências, seu repertório imagético, seu repertório de imagens, quantidade de imagens que viu. Por isso que eu sempre digo que é interessante a gente estar vendo sempre novas imagens, ouvindo novas músicas, assistindo peças de teatro novas, espetáculos de dança nova, para poder ampliar esse repertório, certo? É uma sombra. Será que é uma sombra? Será que é um reflexo? Estão dormindo. Pronto, perfeito. Então, a gente fez a análise. O próximo passo, então, nessa análise, a gente pode, além da percepção, a gente pode ver o seguinte, qual foi a técnica e o suporte utilizado pelo artista? A gente consegue identificar a técnica e qual foi o suporte que o artista utilizou? Aí o pessoal está dizendo assim, uma está vivendo bem, a outra está triste, uma está dormindo e está gordinha, elas estão morrendo. Então dá para a gente identificar a técnica que o artista utilizou, isso é uma gravura, isso é uma pintura, isso é uma fotografia, isso é um desenho. Qual foi a técnica que o artista utilizou? Qual foi o suporte que ele utilizou? Aonde ele fez esse trabalho? Elas estão sobre o chão com fome, estão morrendo. Pintura, todo mundo tem certeza que é uma pintura? Pronto. Qual é o tipo de textura? Existem texturas na obra? Que tipo de texturas a gente identifica? A gente consegue identificar a pelagem do animal? A gente consegue identificar as nuvens? A gente consegue identificar essa água que está aí atrás é água mesmo? Quais são as cores que o artista utilizou? São cores mais claras, cores mais frias, cores mais quentes, cores mais escuras. Contraste de cor que eles fizeram. Ele representou as cabras igual à realidade ou ele simplificou as formas? Pintura a óleo? Dá para distinguir se é pintura a óleo só olhando? Acho que não. Dá só para a gente dizer que é pintura, né? A técnica, a gente vai ter mais dificuldade porque a gente não está vendo a obra real, né? Na obra real, às vezes dá para a gente identificar se é uma aquarela, se é uma tinta acrílica, se é uma tinta a óleo, mas assim, na tela do computador não dá para a gente fazer esse tipo de identificação. A gente pode identificar se é pintura, se é desenho, se é escultura, se é fotografia, se é gravura, mas não dá para a gente identificar, certo? Cores de várias estações, cores escuras e claras, branco, preto, vermelho e azul, escuras na parte do chão, perfeito. Próximo passo, interpretar, certo? Na interpretação, a gente vai começar a pensar assim, se eu fosse representar uma cabra, como é que eu faria essa cabra? E aí a gente vai começar a pesquisar e buscar outros artistas que fizeram trabalhos sobre cabra também. E aí eu trouxe esse artista chamado Tito de Pipo, que eu encontrei na internet, e aí ele fez a cabra desse jeito. É uma cabra realista? Não, porque é uma cabra que tem asas, né? Ele colocou umas asas. E aí eu vou perguntar para vocês qual foi a técnica que ele utilizou para fazer esse trabalho. O outro fez com pintura. E essa cabra com asas? Qual foi a técnica que ele utilizou para fazer essa cabra com asas? É asa de urubu? Vocês estão detalhistas demais, hein? Então, o Tito, ele vai fazer vai trabalhar com o tema das cabras, mas ele vai fazer uma colagem. Ele pega imagens que já existem, certo? Então ele pegou um céu, pegou essa paisagem que já existia, esse céu,
esse areal enorme. Aí pegou a imagem de uma cabra, recortou a imagem da cabra toda bonitinha, pegou as imagens de umas asas, recortou e fez a montagem. Então ele faz, ó, uma colagem, certo? Do tema da cabra. Mas a gente pode representar essas cabras de outras formas. Olha esse João Ponk. Como é que ele representou a cabra dele? Essa cabra é uma cabra realista? É a representação real de uma cabra? Ou o artista ele criou a partir da forma da cabra? O material da aula prática são todos os materiais de desenho. Lápis de cor, hidrocor, revista velha, cola, tesoura, papel ofício, tá bom? Tem pé de macaco, exatamente, ele fez uma montagem, né? É surreal, perfeito. Então ele colocou umas texturas no corpo dessa cabra que nenhum animal, a gente encontra em nenhum animal. Então a gente tem esses desenhos, né? Essa cor azul, essas texturas, ele exagera no rosto da cabra, ele coloca o chifre aqui, ó, passando perto do olho, ele faz esse corpo que não é um corpo de uma cabra, parece mais um corpo de, sei lá, de um cachorro, não sei. Os pés são de outro animal, então ele brinca com a cabra. Uma imagem surreal, exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, estão arrasando hoje. E aí eu trouxe, ó, uma cabra feita lá na pré-história. Já é uma forma mais simplificada, o artista utilizou apenas uma linha e algumas manchas de cor para representar essa cabra. Essa cabra já é uma cabra que tem um chifre diferente. É diferente das cabras aqui do sertão, né, do Nordeste, que tem aquele chifrezinho pequeno, pontudinho. Diferente da primeira imagem de cabra que a gente mostrou, que é aquele chifre pequenininho. Então a gente tem essas manchas. A gente tem um desenho mais esquemático. Por quê? Porque ele só faz o contorno do desenho. E aproveita... Isso aqui é feito numa parede, certo? De uma caverna. Então ele aproveita o volume da parede para dar o volume no corpo do bicho, do animal. Parece uma caricatura, né? Mas ela é mais realista do que uma caricatura. Certo? Parece mais um carneiro, né? Pronto, trouxe outras imagens de cabra para a gente fazer a comparação com as cabras que a gente está vendo. Outras formas, outras possibilidades, outras técnicas para a gente ver todas as possibilidades criativas que a gente tem a partir de um único tema. Então esse trabalho é da Paula Saria Lende e ela representa as cabras. E tem uma pessoa aqui, ela não representa uma só mais, ela representa várias cabras, né? E essas cabras estão aonde? E qual é o sentimento, a emoção, a percepção que a gente tem? É pintura, é desenho, é escultura? É fotografia? É uma imagem realista, é uma imagem simplificada, é uma imagem surrealista? Estão vendo as possibilidades criativas? São enormes, né? São inúmeras as possibilidades criativas. Um rebanho de cabras de uma pessoa. Vocês lembram de alguma coisa? Tem alguma referência? Vocês conhecem essa realidade? Lembra? Que tipo de relação a gente estabelece com a imagem? Faz parte do meu dia a dia essa imagem? Faz parte da minha cultura, faz parte de histórias que eu ouvi da minha família. Que tipo de relação a gente estabelece com essas imagens? A menina que vive no meio do animal, que mais? Estão tomando água, estão indo tomar água de repente, né? Pode ser.
Em algumas localidades no interior, a gente tem esse costume, a água não é tão abundante, então a gente tem esse costume de levar os animais 1 a 2 vezes no dia para beber água. Então, será que a menina está fazendo isso? Tem só uma perna, a menina? Será que uma perna não está na frente da outra? Aí, Buritizinho, lá o pessoal cria cabras, exatamente, faz parte da realidade de vocês, perfeito. As cores são misturadas, e essas cores? Essas cores remetem a essa realidade? Ou ele criou uma outra realidade modificando as cores? Aí, o quarto passo dessa trajetória que a gente fez, né? A gente analisou, bota aí na minha imagem, a gente analisou, a gente descreveu, a gente interpretou a imagem a partir de outras imagens e agora a gente vai fundamentar. O que é fundamentar? É a gente conhecer a fundo a imagem primeira que a gente está analisando, certo? Então, a gente analisou, a gente viu o que tinha na imagem, a gente descreveu, né? A gente estabeleceu uma relação, definiu técnica, definiu suporte, entendeu quais são as relações que o artista criou, quais são as cores que ele utilizou, as texturas. Depois a gente interpretou, a gente foi buscar outras pessoas que fizeram trabalhos com obras, como eles fizeram isso, que tipo de relações eles estabeleceram. E agora a gente vai fundamentar. Fundamentar é o quê? Saber quem foi que fez essa obra, como foi que fez, qual é o tamanho dessa obra. Então, bora ver aqui no slide. O nome desse trabalho são Duas Cabras Reclinadas e o Verde Mar de Itapuã. Certo? Então, a gente já, a partir do título, a gente já identifica que isso aqui é o mar, não é um rio. E que as duas cabras estão reclinadas. E eu confesso a vocês que, inicialmente, eu não achei essa cabra aqui, não. A primeira vez que eu olhei esse trabalho, para mim, isso aqui era o reflexo da cabra branca. Esse recorte que ele faz aqui, ó. No primeiro momento que eu bati o olho, eu digo... Onde é que tem duas cabras? Tem só uma cabra e o reflexo da cabra. Aí, depois de um tempo, analisando melhor a imagem, é aí que eu descobri essa segunda cabra aqui reclinada, certo? Quem fez esse trabalho? Calazans Neto, artista baiano, em 1981, certo? Então, um trabalho recente. Não vou colocar no chat não, porque eu tô sem acesso ao chat hoje, certo? Vocês perceberam que eu tô sem assistente hoje. Mas eu coloco lá no Face para vocês e coloco também no Ava, tá bom? Arizona. Se preocupe não, que assim que eu for lá para a sala dos professores, eu vou colocar no Ava o passo a passo e vou colocar no Face também, lá no ArtMTech, tá bom? Olha aí o Calazans Neto, o artista que fez esse trabalho. E esse trabalho é uma pintura a óleo sobre tela. Quem chutou aí óleo sobre tela acertou. Ele tem 50 centímetros por 80 centímetros, certo? E olha o tamanho dele em relação a uma pessoa. Então, aqui é uma pessoa, ele é relativamente grande, não é um trabalho pequenininho. É um trabalho relativamente grande. Então, esse passo é fundamental, é quando você vai atrás de informações sobre a obra. Quem fez, por que fez, qual é o título da obra, qual foi a técnica utilizada, qual é o tamanho da obra. Então, isso é fundamental. É o quarto passo da nossa análise de imagem, certo? As referências da aula de hoje. Hoje a gente só tem uma referência. Que bom que vocês estão gostando da aula, porque ela ainda não acabou. A gente vai para a produção e hoje tem produção, por isso que eu pedi o material de vocês. Certo? Quais são os materiais que eu pedi para vocês? Papel ofício, lápis de cor, canetinha colorida, revista velha, tesoura, cola. Para quê? A gente vai para o quinto passo desse roteiro que a gente definiu. A gente analisou, a gente descreveu a imagem, a gente interpretou a imagem,
né? Na hora que a gente fez estabeleceu aqueles paralelos com aquelas outras imagens, a gente fundamentou a imagem, porque a gente foi saber quem fez ela, qual foi o título que deu a obra, que técnica utilizou, o tamanho da obra, quem foi o artista que fez. Então a gente fundamentou a obra, certo? E aí eu tenho certeza que começaram a surgir várias ideias na cabeça de vocês. Várias ideias. Ah, mas se eu fosse fazer uma cabra, eu não ia pintar assim, eu ia pintar desse jeito. Ah, eu acho que essa ideia é muito boa, mas se ele juntasse essa ideia com aquela ideia, ia ficar legal. E aí a gente vai para o último passo nesse processo do roteiro do olhar, que é criar, que é revelar. Revelar o quê? Revelar a sua visão da obra que a gente analisou. Bacana isso, né? Porque às vezes a gente fica sem ideia, às vezes a professora pede assim, vou fazer um desenho. Vou fazer desenho de quê, professora? Não tenho ideia, não sei o que fazer. Aí quando a gente estiver sem ideia, a gente pega um trabalho que a gente gosta muito, faz esse passo a passo, lê a imagem, analisa, descreve, fundamenta, procura outras pessoas que trabalharam com aquela imagem, conversa com a imagem, dialoga com a imagem. Aí eu tenho certeza que já surgiram várias ideias aí na cabeça. É muito mais fácil a gente criar quando a gente tem um repertório antes e não fiquem pensando que o artista cria do nada, não. O artista vai vendo as coisas aqui, ali, e esse olhar dele já vai, desenvolvendo esse passo a passo automaticamente. Ele já vai vendo uma imagem que ele gostou, aí ele começa a analisar aquela imagem, ele descreve aquela imagem, ele procura outras pessoas que trabalharam com aquele tema. Ele pesquisa quem foi o artista que fez, por que fez, como fez, outros trabalhos daquele artista, e aí começam a surgir as ideias. E aí a gente senta, quando a gente senta, as ideias vão surgindo, aí a gente vai procurar os materiais para concretizar a nossa ideia. E aí fica muito mais fácil da gente criar alguma coisa. Não fica? Eu mesmo tenho dificuldade. Quando boto papel em branco assim, diz assim, faça um desenho, eu fico, meu Deus, e agora? Eu vou desenhar o quê? Que cor eu vou utilizar? Eu vou fazer um desenho, eu vou fazer uma pintura, eu vou fazer uma gravura. O que é que eu vou fazer? Já quando a gente começa a ver algumas imagens, algum trabalho de algum artista que você gosta, e você pesquisa sobre aquele artista, pesquisa sobre aquela imagem, vê outros trabalhos sobre aquilo, as ideias vão surgindo. E aí na hora que você pega o papel, pega o material de gravura, pega o material de pintura, o material de colagem, a ideia nasce. Mas nasce por quê? Porque você já fez um trabalho de pesquisa antes, você já fez um trabalho de análise, você já organizou as ideias na sua cabeça. Não é isso? Então agora o último passo desse percurso nosso, que é revelar. Olha aí no slide. Revelar é o quê? É criar, desenhar, pode ser escrever, fazer uma escultura, colagem. Então você vai pegar os materiais que você trouxe. Professora, eu não pensei em uma música. Escreve a música. Pensei numa poesia. Escreve a poesia. Pô, professora, eu pensei em uma escultura, mas eu não trouxe argila, eu não trouxe massinha de modelar. Chega em casa, faz, tira uma foto, posta no Facebook, tá bom? E aí eu vou deixar esse tempinho para vocês produzirem aí, aproveitarem as ideias que surgiram. Não vai dar tempo da gente finalizar o trabalho, porque o tempinho é curto da aula de artes, mas dá pra gente ir anotando algumas coisas, fazer um rabisco, fazer um esboço, anotar as ideias que a gente teve, para que essa ideia não se perca, porque as ideias fogem também, as ideias se perdem. Então, às vezes, a gente precisa anotar as ideias que a gente teve, fazer um esquema rápido do desenho que a gente imaginou, da ideia que a gente teve. Às vezes, a gente pensa numa ideia, bota aí na minha imagem, que a gente vai ficar conversando aqui. Às vezes, a gente pensa na ideia de uma colagem, mas as revistas que a gente trouxe hoje não tem as imagens que a gente precisa para fazer a colagem. Mas aí eu desenho o que é que eu pensei, vou pensando nas cores que eu quero utilizar, vou anotando, vou fazendo aquele esqueminha básico. Quando eu chego em casa é só ir procurar, eu preciso de uma imagem assim, vou atrás da imagem. Não, agora eu preciso, esse fundo aqui, eu pensei em fazer uma aquarela, fazer uma aguada assim, pegar a tinta bem diluída, colocar aqui no papel, vou procurar a tinta, pego a tinta, faço essa aguada,
pega um papel bacana, né? Porque quando a gente trabalha assim com a tinta mais líquida, a gente não pode trabalhar no papel físico, ele enruga todo, então tem que ir atrás de um papelzinho mais grosso, né? Que absorva mais água, que não enrugue na hora que eu jogue água. Então, a partir da ideia, a gente vai pensando em que materiais, em quais técnicas eu vou utilizar para poder concretizar aquela minha ideia. Pô, eu pensei em uma escultura, mas acho que a argila não vai ficar legal, eu preciso de uma textura mais rústica, eu vou atrás de um pedaço de madeira, eu vou esculpir nessa madeira. Ou talvez não, eu quero uma coisa mais lisinha, eu não consigo trabalhar bem com argila, então eu vou fazer no gesso, fazer um bloco de gesso, vou esculpir esse bloco de gesso, depois eu lixo, é mais fácil de lixar do que a madeira. Então a gente vai, ó, as ideias vão surgindo e a gente vai atrás dos materiais, dos meios, para a gente dar forma a essas construções, a essas criações que aparecem na cabeça da gente. Ah, professora, mas eu não pensei em desenho, não. Eu pensei numa poesia, porque isso me lembrou aquilo outro, me lembrou do cordel, me lembrou da poesia barroca que eu estava estudando em língua portuguesa. Eu acho que dava uma boa poesia barroca. Então, eu vou aqui escrever. Não, professora, eu gosto de música. Eu comecei a imaginar um monte de sons, de melodias. Então, ó, bora botar essas ideias para fora, certo? Pronto, o desenho é livre, mas a temática são as cabras, certo? O desenho é livre, a criação é livre. Então, você pode tirar uma fotografia, você pode fazer uma gravura. Lembra, a gente no início do ano fez isogravura com a plaquinha de isopor? Pode fazer uma gravura, você pode fazer uma pintura, uma colagem, uma música. Porque eu sei que tem um pessoal aí, ó, que é dos sons. Então, pô, professora, surgiu aqui uma música com ritmo assim, assim, assim. Grava a música, faz um videozinho, porque eu quero todas essas produções no Facebook e no Arte MTech. Porque aqui a gente não vai ter tempo de vocês colocarem a mão na massa, criarem. Então, lá no Arte MTech, eu quero foto, vídeo, textos. Escreve a poesia lá, escreve a letra da música. De repente é uma música que tem letra, de repente é uma música que só tem melodia. Então, dedilha lá no violão, no batuque, grava aquele videozinho rapidinho, 30 segundos, 40 segundos, posta lá no Facebook, que eu quero ver a produção de vocês. Tá certo? É para postar no Facebook. Tá bom? Agora sim, a técnica é livre, então eu posso fazer música, eu posso fazer poesia, eu posso fazer colagem, pintura, escultura, mas a temática é o quê? É o que a gente estudou hoje aqui. O que foi que a gente estudou hoje aqui? As cabras. Então a gente vai criar a partir da análise da imagem que a gente desenvolveu, certo? Então, percebam que na hora que eu estabeleço uma relação com uma imagem, seja ela qual for, eu posso ir além de simplesmente ver a imagem. Eu posso olhar como o artista criou, quais foram os efeitos que ele deu, quais foram as cores que ele utilizou, que sentimentos essa imagem me provoca, que lembranças elas me trazem, o que é que eu consigo dialogar e conversar com ela. E a partir desse diálogo, eu vou procurar mais informações sobre essa imagem. O que é mais que eu posso perceber dessa imagem? E aí, a partir daí, isso não acaba, isso não se finda. A gente tem que criar alguma coisa, certo? A proposta aqui é fazer a leitura e criar alguma coisa a partir da imagem que a gente estudou. Qual foi a imagem? As duas cabras reclinadas sobre o mar de Itapuã, certo? Roteiro do olhar, a leitura imagética, a leitura de imagens. Toda vez que a gente quiser se aprofundar na leitura de alguma imagem, a gente pode seguir esse roteirinho aí, ó. Pessoal que queria anotar, aproveita, certo? Mas de qualquer sorte eu vou colocar lá no AVA
e vou colocar no Facebook, tá bom? Então, quais são os roteiros? Qual é o passo a passo? A professora precisa seguir esse passo a passo? É bom que a gente vai organizando as ideias na cabeça. Então, primeira coisa, eu vou descrever, ver o que é que tem na obra. Depois eu vou analisar. Analisar é o quê? Fazer uma imersão na obra, né? Qual foi a técnica, por que ele utilizou aquela cor e não aquela outra, como ele organizou as coisas no espaço. Lembrando que esse roteiro do olhar é para a gente aplicar em imagens figurativas, em imagens abstratas é mais complicado esse processo, certo? Depois a gente vai interpretar essa obra, a gente vai trazer as memórias, as lembranças, os sentimentos que a gente tem, que surgiram a partir da observação dessa obra, vai procurar outras obras que falam sobre o mesmo tema, com outras técnicas, como outros artistas resolveram essas questões de representar aquele tema. A gente vai fundamentar, é o quê? Conhecer mais a fundo quem foi o artista que fez, o nome da obra, a técnica que ele utilizou, o tamanho da obra, certo? Por que o artista representou aquelas coisas daquelas formas. E por último, para a gente fechar esse ciclo, a gente vai colocar as ideias que surgiram nesse processo no papel, na música, na escultura, na poesia. A gente vai dar forma, vai dar concretude, vai transformar todas essas ideias, essas imagens, essas sensações que a gente teve em um trabalho também. Certo? Entenderam direitinho? Vou ficar esperando, hein? Facebook, eu quero todas as produções. Vou contar todas. Beijo grande e a gente se vê semana que vem.